Olha, eu vou te dizer uma coisa, teve uma vez que eu perdi tudo, cara. Eu estava cirurgiada, estava internada no hospital, sem dinheiro, meus filhos em casa. E eu ganhei uma cesta básica, sabe? Quando eu voltei para casa, estava tudo podre dentro da geladeira. E as coisas que eu tinha ganhado para passar a semana com meus filhos. E eles estavam pequenos ainda, né? Porque esse problema da energia é a vida inteira aqui. Eu tenho 50 anos, então é 40 anos de luta, que eu moro aqui em Boa Vista há 40 anos. 400 mil pessoas ficaram no escuro ontem à noite em Roraima. O apagão durou meia hora. Esse foi o segundo apagão em menos de uma semana. Os 2 blackouts foram ocasionados por um desligamento no linhão de Guri, que é o sistema de transmissão que vem da Venezuela e abastece a capital Boa Vista e 8 municípios. Essas máquinas são máquinas novas que vieram importadas da Europa. E o técnico esteve aqui, nós estávamos em fase final de teste, saímos aqui um dia à noite e naquela noite teve um temporal. Quando nós chegamos no outro dia, tinha queimado um equipamento que controlava toda a máquina, o cérebro da máquina. Então nós perdemos 60 dias de implantação de uma fábrica de invase por conta de um equipamento que foi danificado por uma falta de energia causada num temporal. Como é que você vai fazer desenvolvimento para uma agroindústria faltando energia? Como é que você vai ter alguém feliz colocando um projeto de vida num pequeno restaurante se ele perde tudo que ele tem no freezer? Porque as nossas térmicas, a diesel, inclusive a mais moderna na época da Caterpillar no mundo é aqui, instalada aqui, né? Com motores imensos, tudo importado, mas só que com um custo, pasmem, nós chegamos a gastar 1.760.000 litros de diesel dia. Infelizmente, hoje a nossa energia ela é uma energia proveniente da queima de combustíveis fósseis. Então a gente contribui muito para a emissão dos gases do efeito estufa e, consequentemente, para as mudanças climáticas. O Estado brasileiro já vinha também pensando quais as outras alternativas. E sempre as nossas alternativas, lógico, era ampliar a térmica, ampliar o consumo de diesel. E esse consumo de diesel era caro, né? Então, e era rateado com todos os brasileiros pela cota de consumo de combustível, a famosa CCC. E depois também vem as discussões das emissões de CO2 e a gente passou a ser, tipo assim, aquele patinho feio, né? Imagine uma pessoa trabalhar dentro da tua casa, todo mundo fica preocupado. O que eles vão fazer? Será que ele vai cumprir aquele mesmo que está sendo falado? Todos os empreendimentos dentro da Termoemibratroari foram ruins, né? Eles não tiveram escolhas, tá? E morreram muitos, né? Quando terminou a BR-174, logo que terminou a estrada houve um surto de sarampo, né? Morreu muito quinhá, muitas aldeias desapareceram, né? BR-174 matou minha mãe. Não só minha mãe, parente dela, perdeu muito parente. Homens e máquinas lutam contra a selva, contra o clima, para dar ao Brasil a sua maior obra. Antes da BR-174, nosso povo, nossos pais, vivia sem doença, sossegado, não tinha esses problemas antes. A usina de Balbina e principalmente a BR-174, elas foram uma verdadeira hecatombe na vida desse povo. Ela causou uma morte de mais da metade da sua população. Até hoje a população se recupera dessas obras que foram feitas lá atrás, nos anos 70, 80, sem nenhum cuidado. Aí depois, então, em 2011, houve a questão de mais um empreendimento, que seria a construção de uma linha de transmissão de novo dentro da terra deles, tá? Isso assustou muito eles. E aí, entrando na parte do direito internacional, os indígenas têm, por convenção internacional, o direito de serem consultados em relação a empreendimentos que vão afetar o modo de vida deles. Então, demorou um tempo. Por que nós fizemos isso? Para poder nós ter segurança se realmente daquele pedaço que eles vão suprimir, o que aconteceu. No estudo,
durante o estudo, eles nos garantiram que 45 por 45 já era suficiente para ele fazer. Executar a obra lá dentro, fazer o trabalho. Né? Então, assim, nós se preparamos para poder receber essa obra lá dentro da nossa terra. Esse processo começou em 2011 com um leilão promovido pela ANEEL e que nós participamos junto com a Alupar e a Eletronorte na época, hoje Eletrobras, né, da licitação. E vencemos a licitação. Só que tínhamos uma dificuldade a ultrapassar naquele momento. Uma vez que íamos cruzar 126 de uma reserva indígena, coisa jamais feita no país, quiçá no mundo. Atravessar 126 quilômetros da reserva sem que tivesse nenhum impacto na comunidade. Eles têm que entender o que acontecer e tomar uma decisão. E eles decidiram que poderia passar, desde que seguisse um protocolo de consulta deles, né? O respeito a eles. Foram feitas oficinas, foram feitos estudos de inventário, estudos de topografia, o estudo de arqueologia. Tudo isso foi feito para que eles entendessem o que estava acontecendo. Chegamos num denominador comum, criamos as regras para que pudéssemos seguir a conduta dele, né, mantendo a tradição deles, sem o mínimo impacto, o menor impacto ambiental possível. Então tem o biólogo, tem o geógrafo, e como é uma terra indígena, obrigatoriamente tem que ter um antropólogo, porque o antropólogo é o que vai, né, ter essa comunicação com as comunidades indígenas. Então essa etapa que liga Roraima ao Sistema Nacional, pelo que a gente acompanha e sabe, ela tem incorporado muito mais elementos de monitoramento e proteção disso tudo que a gente vem falando, da parte ambiental, da parte antropológica, enfim. Durante as oficinas aqui, essas oficinas e as reuniões que tiveram com os Quinhá, eles tinham que entender, né, as torres, por que passar, e aí que o pessoal, o empreendedor falou que as torres teriam que ser altas, bem acima da mata, né, para não ter as supressões de árvores que causariam risco às torres, que causariam risco aos cabos. Você pensa, uma mata em 126 quilômetros de mata virgem, com 50 metros de altura. Onde a copa das árvores estavam realmente numa altura muito grande, e esse projeto tem uma característica especial do ponto de vista ambiental, que não se desmatou a faixa de domínio. Então, tanto o topo das torres quanto a altura dos cabos tiveram que superar a altura das árvores da floresta. Aqui tudo foi feito, tudo tinha que seguir o PBA, o Plano Básico Ambiental Componente Indígena, né? Todas aqui vão ser para o programa de reflorestamento. Lá, pissarreiras, locais que eles queiram plantar, vão ser utilizadas aqui pelo viveiro. O registro de cada planta dessa foi filmado, foi fotografado, foi visto o nome delas em Quinhará. São 724 quilômetros de linha de transmissão, 13.200 quilômetros de cabo. Esses 3.200 quilômetros de cabo representam 17.600 toneladas de material, de alumínio entregue na obra. Se você pegar o ponto mais ao norte do Brasil, que seria o Monte Caburaí, inclusive no estado de Roraima, ao Chuí, que seria o ponto mais ao sul do Brasil, daria para você ir fazer essa distância 3 vezes. Ou seja, como se você cruzasse o país por 3 vezes de norte ao sul. E essa obra é uma obra, pela sua extensão, não só pela sua extensão, mas ela é uma obra emblemática. Ela é emblemática por quê? Porque ela cruza uma reserva indígena, porque ela é a única obra no mundo que cruza 2 hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Isso é inédito, isso é emblemático. Em cada extremidade nós montamos um canteiro de obras.
Na comunidade de Jundiá, nós montamos o maior canteiro que a Taboca já montou nos seus 26 anos de existência. Nós tínhamos alojado 600 pessoas. O nosso canteiro era maior que a comunidade. E a Taboca esteve aí nesse projeto entre 2.500 e 2.800 funcionários, no período de 18 meses. Tem a logística para isso. Porque se você tem um montante deformado, você não monta uma torre inteira. Então, nesses casos, a gente usou, né, o transporte aéreo em casos de peça faltante ou de peça que no transporte tenha sofrido algum tipo de dano. Em função da climatologia do local, né, nós tivemos um cuidado extraordinário com a proteção anticorrosiva, que é um processo de galvanização por imersão a quente, cobertura de zinco, assim como também da sua proteção do tratamento anticorrosivo que foi dado nas estruturas para suportar justamente as ações climáticas do local. Foram 16 tipos de torres, sendo que 14 tipos de suspensão e as demais de ancoragem e transição. A fundação tradicional que se faz em linhas de transmissão, normalmente são tubulões feitos com perfuratrizes, né? Ou sapatas que você escava toda a região, coloca um bloco, enfim, é uma escavação a céu aberto. A aplicação de hélice contínua foi uma solução de engenharia que nós optamos com os estudos de projeto, e tanto que foi a primeira vez que aplicamos isso na obra. Aumentou a velocidade de execução, reduziu o custo, foi a solução que se mostrou muito, muito boa. Essa obra em específica ela é uma obra muito particular, porque ela foi projetado pelo nosso cliente um cabo específico para este projeto, o cabo ACAR 950 MCM. O cabo ACAR ele tem uma liga de alumínio dentro dele que você aumenta a resistência à tração. O cabo fica mais leve e como o cabo fica mais leve, as estruturas podem ser menos robustas e aí por sua vez você também tem menos material nas estruturas e menos material nas fundações. No seu processo interno, a Alubar tem preocupação com compra de energia de fontes renováveis. A Alubar tem preocupação com reciclagem de água, preocupação com destinação de resíduos, o que nos coloca dentro da cadeia do alumínio, dentro das empresas que produzem alumínio no mundo, no maior nível possível de sustentabilidade do produto. Esse alumínio vem líquido para a gente e é um alumínio de alta pureza que ele vem líquido para o nosso processo produtivo. A gente recebe esse alumínio líquido, coloca ele nos nossos fornos e após colocar ele nos nossos fornos, a gente cria a liga de alumínio dentro dos nossos fornos e faz o que a gente chama de vazamento, né? Então a gente faz o vazamento desse forno, transformando num vergalhão. Esse vergalhão depois vai ser transformado em fio e esse fio vai ser encordoado, formando o cabo de alumínio. Podemos imaginar que um produto que veio da região norte, extraído da região norte, originalmente a matéria-prima, construído na região norte, produzido por pessoas da região norte, interligando o último estado da região norte ao sistema elétrico. E, de novo, um produto que não traz qualquer impacto ambiental à sua instalação, à sua construção dentro desse ecossistema que é o entorno dessa linha de transmissão. Aplicamos o lançamento de cabo através de drones, passando por cima das árvores e com isso preservando a floresta e atendendo o projeto e a execução segura dessa fase. Com os desafios, lógico, da altura das torres, da reserva indígena, com as suas exigências específicas de construção, que nos trouxe um aprendizado muito grande e, enfim, o desafio dado, o desafio cumprido e vencido. Aí tinha uma árvore considerada por eles sagrada, uma árvore grande. Aí ela foi derrubada e os Quinhá, os Tarramapá, são os especialistas, né? São os doutores na questão da mata, conhecedores. Eles disseram, não, para tudo, nós temos um marubá. O marubá é um ritual, um canto dessa árvore aqui. Né? Tudo parou, aí os encarregados também pararam, os funcionários todos pararam. E aí os Quinhá fizeram os cânticos deles, né? E após cantar, após fazer todo o ritual, vocês podem continuar.
Aí um dos diretores, né, que estava junto, ele disse, pode ser que tenha várias praças assim. Ele disse, ótimo, Walter, quanto mais proteção aqui para a gente fazer esse serviço aqui, é melhor. Não vai ser só a energia que vai chegar em Boa Vista. Vai chegar também a parte de dados, através do cabo para-raio PGW, a tecnologia já vem utilizada há muito tempo, e em Boa Vista o Estado passa a ter também uma internet de confiança e de alta velocidade. A chegada de uma fonte de energia confiável, estável, em qualquer lugar, é um marco de desenvolvimento. Tudo que nós podemos imaginar hoje de qualquer investimento, em qualquer área, precisa de uma fonte de energia confiável, estável, segura, né, para que ele possa desenvolver. Então, Roraima é uma enorme oportunidade. Roraima é uma oportunidade para todas as áreas de comércio, todas as áreas de indústria. Trabalhamos agora nessa obra aí, bem dizer, quase 2 anos. No começo eu estava com 6, 7 funcionários, ficamos até com 20 funcionários aí, trabalhando direto na linha. Então vamos fazer outro barracão, vamos aumentar a oficina, já comprei mais máquinas. E estamos investindo, não para não. A gente, um morador, a gente olha e fica sem acreditar. Com a obra ela deu uma oportunidade melhor, porque já veio um foco para mim em me desenvolver na minha área mesmo, que seria a área de análise e desenvolvimento de sistemas. Quando realmente como eu fiz parte da empresa do início ao fim, foi quando falaram que a última torre estava sendo concretada, estava sendo finalizada, foi quando realmente está acontecendo mesmo. Nós temos agora a segurança energética fundamental para os investimentos, né? Todo mundo vai sentir os efeitos positivos dessa nova energia. E por fim, estamos interligados no Sistema Integrado Nacional de Energia Elétrica, dando a oportunidade para Roraima recuperar o tempo perdido. Com energia, com segurança energética, nós temos a condição de atrair mais investidores para o estado de Roraima, com a geração de emprego, geração de renda e crescimento econômico. E após feito, a média para você fazer o comissionamento de uma obra dessa é 90, 100 dias, se tudo der certo. E eles conseguiram algo perto de 10 dias liberarem para a gente começar a fazer os testes. Deveria sim ir para o Guinness, essa que é uma vitória muito grande. Eu tenho muito orgulho de ter participado desse empreendimento, juntamente com Tabocas e com Alubar, porque realmente essas 3 empresas nos orgulham e devem orgulhar todos os brasileiros, porque são empresas de engenharia, com responsabilidade social, tá? e que geram um grande benefício para as comunidades, especialmente agora lá para Roraima, Boa Vista, que estava totalmente vulnerável, né, com relação à questão do fornecimento da energia, que hoje é um bem básico. O Fórum acredita que esse vinil vai trazer energia, essa energia é positiva para a sociedade, ele abre espaço para que novos negócios surjam também aqui, melhora a nossa situação em relação ao que nós temos hoje. A grande mensagem é de agradecimento, né, pelo esforço que todos fizeram para a gente terminar esse empreendimento, com uma antecipação de prazo, com a dedicação que eles tiveram. Então, a grande mensagem é um muito obrigado. A sabedoria dos povos indígenas foi muito bem aproveitada na negociação e que gerou toda esse final de obra, essa realização de uma maneira muito satisfatória. Então, eu diria que todos estão de parabéns por ter feito da forma que fizeram. Foi construído uma relação de confiança, né, do empreendedor com o povo Emiratuari. E essa relação de confiança bastaria uma coisinha para ser quebrada. Os próprios Quinhá, tá, ajudaram o empreendedor nessa relação. Então eu acho que quando você tem uma
uma conversa, né, quando você tem, onde ambas as partes têm empatia de entender a necessidade do outro e tentar trazer soluções de engenharia, soluções mais diversas possíveis para que o empreendimento aconteça e que traga benefícios para a população brasileira e que não tenha impacto nas comunidades locais, neste caso nas comunidades indígenas, eu acho que é sempre o melhor caminho. Essa obra é orgulho para qualquer brasileiro. Então você que participou desse projeto, no projeto, na construção, na fabricação, sinta-se orgulhoso, que é uma obra emblemática. Jamais alguém poderá apagar isso na sua história. A minha pata memersa, para bem trabalho murian, morar claro isso não sabe como é, morar ter cá, keren yang, dia istiak mah au cepat dek né, porque merpri amen para kami dah kan pai cek, ini cek né, merpai dia teh pak merpri.